E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Lucas, esse é o primeiro vídeo do canal, tá? Eu vou começar falando sobre programação, que é a minha profissão, e eu decidi ter essa ideia porque eu tenho visto muitos vídeos, acompanho muitos canais, e eu ainda não encontrei nenhum mostrando esse tipo de diferença ou até esse tipo de função, tá? Eu acho que o pessoal não gosta muito, né, de mexer com loading e tal, mas eu acho interessante e eu vou explicar por que aqui nesse vídeo. Esse áudio não é o áudio da gravação, tá? Eu não sei por quê, o que foi que aconteceu, mas na hora que eu comecei a gravar, não gravou o áudio, então eu tô gravando por cima. Então eu vou praticamente narrar o que eu fiz, tá? Eu criei um projeto chamado teste e nele eu coloquei uma pasta chamada imagens e um arquivo loading nele, tá? Esse arquivo eu baixei num site que chama loading.io. Nele você consegue ver vários tipos de imagens, né? E tem GIF, tem PNG, tem SVG. E eu particularmente prefiro o SVG, tá? O formato SVG porque ele é vetorizado, então não teria problema se você fosse dar um zoom nessa imagem. O SVG ele tem esse benefício, tá? Então esse site eu recomendo muito, tá? Você pode baixar. Alguns são pagos, tá? Mas tem uma parte ali que é gratuita, então é muito legal de se usar esse site, tá? É, Vamos continuar aqui para ver como é que a gente vai começar. Eu vou começar fazendo o HTML, né? O loading em HTML puro, para mostrar como ficaria um loading pegando a tela inteira, para não deixar que o usuário clique em outras coisas enquanto estiver dando esse loading, tá? Então a gente vai criar esse arquivo HTML aqui na pasta teste mesmo. E nesse caso eu usei o jQuery, tá? Eu tenho o costume de usar o jQuery porque ele é mais fácil para fazer seletor. Eu sei que hoje em dia está muito mais fácil, né, você usar o JavaScript puro, mas como eu acostumei com o jQuery, eu preciso desacostumar. Então no teste aí eu usei o jQuery, tá? Mas fica a seu critério. Eu criei esse arquivo HTML e em seguida eu importei o jQuery para ajudar nos seletores. Mas de início a gente nem vai usar ele, tá? Que a gente só vai criar o HTML puro ali com o loading para mostrar como é que funciona. Então, vamos lá. Criei a tag script, né? Logo acima do fechamento do body e importei esse arquivo aí. Então, eu uso muito jQuery porque ele tá leve. Ele tem 87 KB, então ele não deixa o site pesado nem nada disso. E eu tenho o costume de usar muito ele para requisições Ajax também, né? Mas conforme eu estou aprendendo Vue, eu sei que existe um framework chamado Axios que eu preciso estudar ele um pouco, mas parece que ele faz bem o trabalho do Ajax, né? Então vamos lá, vamos importar o arquivo e começar a criar o nosso elemento aqui, então. Vamos abrir o nosso arquivo aqui para ver como é que ele está. Então, ele está aí, ó, tá vazio, né? Só tem o jQuery importado, então já está funcionando aí. Então, vamos trabalhar nele. Vou criar a div aqui do elemento, tá? Eu vou criar uma classe e colocar o nome dela de loading underline objeto, né? OBJ. Eu ia criar um ID também, mas aí eu decidi deixar só com a classe e eu vou explicar por quê. Porque pode ser que porventura dê algum tipo de conflito e aí ele crie dois objetos. E aí não é o ideal, porque como a gente está usando o ID, o identificador ele tem que ser único. Então, para não haver conflitos, eu criei a classe mesmo, tá? Aí, como a gente já criou o objeto, a gente vai dar o estilo para ele, né? Que a gente vai dar a vida nele. Então, eu criei uma tag style em cima do head, né? Do cabeçalho. E eu vou mencionar ele ali, então. Coloca a ponta por ser classe, né? Loading objeto. E aí a gente vai colocar os atributos dele. A posição dele tem que ser fixa, tá? Porque ele não vai agir de acordo com os elementos da página, ele vai ser sempre no mesmo lugar. O top vamos pôr 0
Eu coloco o top 0 e o right 0 também, para ele não criar nenhum tipo de margem, que pode ser que porventura dê algum... Se eu colocar alguma margem no body, alguma coisa assim, pode ser que ele crie uma margem. A gente não quer essa margem, então eu vou mencionar aqui que o top e o right é 0. E aí no width, né, na largura, eu vou colocar 100%, porque ele vai ocupar toda a nossa tela. E a altura também 100%. Então o height dele também é 100%. Eu coloquei aqui uma cor nele, background color. Eu coloquei ele um preto, mas é um preto meio transparente, sabe? Para dar a impressão pro usuário que ele não pode mexer na tela enquanto tiver o loading carregando. E aí em seguida eu coloquei a imagem, né? O background imagem. A gente vai colocar a imagem aí que a gente usou, que a gente baixou no loading.io. Então eu pego a imagem aqui, menciono ela ali. E aí eu vou colocar também essa tag background repeat para ele não repetir. Porque como ela é uma imagem pequena, pode ser que de acordo com o tamanho da tela ela vá dobrando e não é o que a gente quer. A gente quer que ela apareça somente uma vez. E aqui no background position a gente coloca center, então a imagem vai aparecer bem no centro e com o fundo preto. E eu coloquei o Z-index também, que o Z-index ele faz o trabalho como se fosse uma escada. Então todo o nosso conteúdo vai estar no primeiro andar e o nosso loading vai estar no segundo andar. É isso que a gente quer. A gente não quer que o loading fique abaixo de nada. A gente quer que ele fique em cima de tudo, né? Então eu coloquei o Z-index 10 aqui e a opacidade 1, para ele ficar sempre visível no máximo de transparência ali, sem nenhum tipo de transparência, perdão. Então vamos ver aqui. Do jeito que eu fiz, ele não funcionou. Eu tive que colocar ele. É que na hora que eu mencionei a imagem, estava com a barra e não precisava da barra, né? Tem que tirar essa imagem aí. Tem que tirar a barra da imagem. Aí tirando aí, salvei. Aí ele já vai funcionar. Isso. Então esse daí é o nosso loading funcionando, entendeu? Nele só no HTML já conseguimos fazer com que ele funcione. Então agora a gente vai criar uma função para ele, tá? E essa função a gente vai trazer vida para ela então. Mas antes eu fiz aqui uma div para mostrar que o loading está por cima dela, tá? O loading então ele ficou por cima de qualquer outro elemento que esteja na tela, tá? E se você tem uma aplicação que usa o Z-index, tenta colocar o loading como o Z-index mais alto, tá? Porque o loading ele é feito justamente para isso, para travar o cliente de operar até que você receba a informação que você está precisando. Então aí como você pode ver, o azul ali, a div azul que a gente criou, ela está por baixo e o loading por cima. Então a ideia é ficar sempre assim. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai criar as funções, tá, em JavaScript, que vai ativar esse loading e, consequentemente, também desativar esse loading, tá? Para a gente poder fazer a chamada dele assim que a gente precisar. Então, eu criei uma tag script ali e criei uma function chamada loading. Aí, essa função ela não vai receber parâmetros, né? Então, eu vou começar aqui fazendo uma verificação. Eu vou verificar se o elemento já existe, tá? Para não repetir o elemento. Então, eu vou abrir o seletor do jQuery, vou colocar aqui a classe dele, né, loading objeto, e vou ver o length dele. O length é o tamanho, né, a quantidade, quantos existem. Então, eu vou ver se a quantidade dele é igual a 0, ou seja, se não existe nenhum loading objeto. Então, o que a gente vai fazer? Se não existe nenhum, a gente vai criar ele. Então, a gente vai abrir o seletor de jQuery novamente, colocar o body ali, né, que é o principal do HTML,
e colocar um append nele. O que é o append? É quando você coloca um elemento no final da página, tá? Aí, ó, no body, vai ser logo abaixo do script do jQuery aí. Vai ser logo em cima do fechamento dele, entendeu? A última coisa do body. O append serve para isso. Então, a gente vai colocar append aqui e vai criar esse elemento, se ele não existir ainda. Então, a gente vai criar uma div aqui com a classe loading objeto. Vamos colocar também o estilo dela como transparente para a gente poder ativar via seletor também, para pegar esse padrão, né, de dar o show nele. Então a gente vai criar o elemento, criando o elemento a gente mostra ele. E aí se ele não for zero, né, se ele já existir, a gente só mostra. Então eu vou trazer aqui o mostrar no else e também vou trazer no começo ali. Como eu coloquei display none, ele vai carregar, mas não vai estar lá. Então se eu der o show nele, aí ele aparece, entendeu? Então essa aí é a nossa função do loading funcionando. Eu vou salvar ela aqui e vou mostrar como que funciona aqui na prática, né? Tá vendo que ela não aparece ali? Mas se eu executar a função load no meu console, ela já funciona. Legal, né? Então, aí a gente já tem a nossa função pronta, ela pode ser chamada a qualquer momento. Agora a gente vai criar uma função de unloading, né, para descarregar, para esconder esse loading. E o que ele vai fazer é simplesmente dar um hide ali, né, ele deixar ele como display none. Então ele não vai deletar o elemento, ele só vai esconder. O elemento não fica sendo renderizado todo momento ali, que a gente não fica criando ele todo momento. A gente só carrega ele a primeira vez e nas vezes seguintes a gente só vai mostrar o esconder. Então, carregando aqui de novo, eu já consigo dar o loading e tirar o loading. Né? Eu vou deletar esse comentário que eu fiz aqui para mostrar que dentro do body realmente não tem nada, somente os scripts. Então é isso aí, eu vou rodar a função. Pode ver que só tem os scripts dentro do body, né? E eu vou executar aqui então a função do loading. Carreguei. Se eu quiser que ele suma, então, ele renderizou ali embaixo, ó, tá vendo? Como o append, né? E se eu quiser que ele some, então é só escrever unloading e pronto. Ele vai continuar ali, mas como display none, né? Escondido. Então, com isso, a gente já fez a nossa função do loading. E ele não vai correr o risco de você executar ele várias vezes, porque faz a verificação, né? Se já existe. Vou mostrar aqui o que vai acontecer se eu executasse essa função várias vezes. Que na verdade não vai acontecer nada, né? Porque a gente trata isso. Então se eu executo vários loadings, o máximo que ele vai fazer é dar show no objeto que já está mostrando, né? Então ele não vai renderizar vários. E um load também é a mesma coisa, ele só vai esconder. Se já tiver escondido, ele não vai executar nada, então é isso aí, já está funcionando. Agora, eu vou deixar de lado esse modo no JavaScript, né? E vou fazer ele com o Vue.js, né? O Vue.js eu estou estudando ele e estou achando ele muito interessante, a forma dele de trabalhar, porque, como muitos sabem, o Vue.js ele trabalha de forma reativa, então ele vai reagir de acordo com o que tiver dentro, de acordo com as suas variáveis, né? Então, tudo que você modificar, ele já modifica em tela também. E isso é muito interessante porque eu não preciso ficar renderizando em funções, que é igual eu fiz aqui com o jQuery. Então isso eu achei muito bacana. Para fazer isso, eu vou criar um arquivo novo, tá? Eu vou criar ele como loadingview.html. E esse arquivo aqui, ele vai receber praticamente a mesma coisa, só que a gente não vai ter essas funções. A gente vai criar como view mesmo. Então, além de importar o jQuery,
Eu vou importar o view também, deixa eu apagar as funções aqui. E eu vou importar ele sempre no começo, tá? Porque o view é importante que ele venha antes de tudo. Então, vamos colocar o nosso view aqui. Isso. E agora, em seguida, a gente vai criar uma div que vai ser o nosso app, né? Não sei se você sabe, mas o view ele precisa de ter uma div onde o conteúdo exista. Então, é o nosso app aqui. Então, eu vou criar uma variável e vou colocar ela como app e vou iniciar o view dentro dela, tá? Eu esqueci de pôr os parênteses aqui. Vou colocar os parênteses e em seguida eu já consigo trabalhar com o view aqui. Eu vou mencionar qual é o meu el é o elemento, tá? Então o elemento, ele é o app. Nesse caso aqui eu vou mostrar para vocês que não é obrigatório ser app, então eu vou mudar o nome dele aqui para app loading. Então mencionando ali com a hashtag, né, o jogo da velha, app loading, então eu já mencionei que o meu app loading que é o meu app do view. E aqui no data, eu vou colocar todos os dados que eu preciso. Nesse caso, como a gente está mostrando só o loading, então o meu data vai ser só o loading, e ele vai ser um valor booleano, verdadeiro ou falso, né? Então ele vai ser true, que é verdadeiro. Ele está dando um erro aqui porque eu tinha colocado ponto e vírgula, tá? No view você não precisa, no data ali, como ele é um array, você não precisa, você não pode, né, colocar ponto e vírgula. Então é isso aí. Tendo feito isso, eu acredito que ele já esteja funcionando. Deixa eu abrir o arquivo correto aqui. Isso. Então ele já trouxe aqui os arquivos, né? O body, a div tá ali, né? Eu ainda não ativei ela, tá? E aí no script tá usando o loading true. Então é isso aí que a gente precisa. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer igual a gente fez no comecinho lá no HTML, tá? Eu já vou criar o elemento na página. Então eu vou criar uma div com a classe loading objeto, né? Que é o que tem o nosso estilo. E aí eu vou fazer a verificação do view aqui. Então, no próprio objeto, eu faço a verificação. Ele vai estar sempre ativo ali, né? E aí, com a verificação do view, eu vou transformar ela em reativo, como se fosse uma função. Então, como é que eu faço isso? É um if, né? Que é uma condição do view, no próprio elemento. Então, if o quê? If loading, porque o loading é os dados que a gente passou ali, né? Colocou o loading como true. Então, if loading já vai funcionar. Se o loading for true, que é verdadeiro, se o loading for verdadeiro, ele vai mostrar. É isso aí que aconteceu. Então, você pode ver que ele, no elemento ele não tem a condição if ali, o que dificulta para quem quiser mexer no seu código, né? Então isso é muito interessante também. Então eu coloquei o loading como falso aqui para mostrar o que acontece. Então não acontece nada. Se o loading for falso, nada acontece. E aí você pode ver que o load nem está aí, está só um comentáriozinho, mas não mostra o que está comentado. Então isso é muito legal, muito interessante. Então agora, como é que eu faço para ativar esse loading de forma dinâmica, igual eu fiz com as funções? É só eu pegar minha variável ali, né, o app. Então eu vou colocar aqui app, ponto, o meu dados, que é o loading, igual a true. Então ele já trouxe ali, ele editou na própria tela, né? Isso que é o que transforma o view como reativo, ele reage de acordo com as variáveis. Isso é muito interessante. Então, o view eu estou aprendendo ele ainda, mas eu acredito que eu vá trabalhar com ele a partir de agora, porque ele tem me encantado, sabe, com esse tipo de coisa. E é isso aí, pessoal. Desculpa o áudio não ter ficado correto, tá? Eu tô gravando esse áudio por cima. Mas eu acredito que deu para mostrar um pouco o que eu consigo fazer com o Vue. E é isso aí. Se você gostou desse vídeo, me conta, me fala, porque aí assim eu consigo continuar trazendo conteúdo, tá bom? Obrigado, pessoal.